Então, irmãos, vamos voltar para Esdras, capítulo 1. Versículo 3. E vamos observar que versículo 3 faz parte do decreto de Ciro. Temos aqui a continuação das palavras do decreto de Ciro, aqui no versículo 3. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que há em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora das dádivas voluntárias, para a casa do Senhor que habita em Jerusalém. Então, se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com fazenda e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitridate, o tesoureiro, que os deu por conta a Sesbazar, príncipe de Judá. Este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 traças de ouro, 410 taças de prata, de outra espécie, e 1000 outros vasos. Todos os vasos de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, quando os do cativeiro subiram da Babilônia para Jerusalém. Isso serve para a nossa leitura aqui hoje de noite. E que leitura especial. E maravilhamos-nos da bondade de Ciro, concedendo o privilégio aos judeus voltarem, se quisessem, para Jerusalém. Então, eu gostaria de mostrar mais um slide, só para refrescar a nossa memória quanto ao assunto tratado aqui no capítulo 1 de Esdras. Sabemos que os 10 capítulos deste livro se dividem em 2. Temos os primeiros 6 capítulos, como está indicando aqui neste slide. O retorno dos judeus sob a liderança de Zorobabel. No ano de 536. Um dia maravilhoso, quando os judeus tiveram o privilégio de voltar para a sua pátria e para a cidade de Jerusalém. E como eu indiquei na semana passada, cada capítulo nós temos marcado ali um cabeçalho, indicando o tema de cada um. Mas ali no capítulo 1, quando nós queremos analisar este capítulo, divide-se esse capítulo em 4. Os primeiros 4 versículos, nós temos a declaração de Ciro, concedendo o privilégio dos judeus voltarem, se quisessem, para Judá e Jerusalém. No versículo 3, nós temos ali a decisão, e vamos ter que assumir esse assunto hoje de noite e tratar desse assunto do nosso ministério, na tentativa de colher lições espirituais. Versículos 4 a 6, nós temos o grande assunto de doação. O privilégio de contribuir
o privilégio de ofertar a Deus. E nós vamos dividir esse grande assunto, como nós temos indicado aqui no slide. Maravilha de dar. Motivo de dar. Modelo de dar. Método de dar. Medida de dar. Maneira de dar. Deus nos ajudando, vamos tratar desses assuntos na nossa reunião hoje de noite. Finalizando este capítulo, versículos 7 a 11, temos o assunto de devolução. O próprio Ciro devolveu os vasos que Nabucodonosor tinha levado para a Babilônia no ano de 6006. E foi uma maravilha que Ciro devolveu esses vasos de altos valores para os judeus ao retornarem para Jerusalém. E assim, irmãos, vamos tratar desse assunto hoje de noite, Deus nos ajudando. O cabeçalho, então, do capítulo 1, podemos remover o slide. O cabeçalho do capítulo 1 é o retorno. E na semana passada, já tratamos do assunto da declaração de Ciro. E não precisamos repetir tudo aquilo que nós falamos, porque o que nós falamos serviu de pano de fundo para esse grande assunto do retorno dos judeus do cativeiro babilônico. Mas eu preciso dizer alguma coisa, só para esclarecer um ponto. Ciro não estava concedendo independência dos persas. Os irmãos têm que entender isso. Voltando para Jerusalém, se estabelecendo naquela cidade outra vez, os judeus teriam que pagar impostos e taxas, e assim por diante. Teriam que obedecer às leis persas. Não tinham liberdade dos persas. Não tinham liberdade, não tinham independência. Mas, digamos, tinham liberdade religiosa. Tinham o privilégio de voltar para a sua pátria e para a sua cidade, Jerusalém. E os judeus, pelo menos os fiéis, consideravam isso um grande privilégio. Sabemos que o jugo persa continuou desde o ano 539 até quando? Os irmãos deveriam saber. Até quando? Até o ano de 332. Porque lemos de Alexandre o Grande, aquele grego, que enfim derrotou os persas. E assim isso deu continuidade aos tempos dos gentios. Como nós lemos ali em Lucas capítulo 21, versículo 24. Mas não temos como nos deter com esses assuntos. Vamos passar para o grande assunto. Que não, temos em seguida a decisão que os judeus tiveram que encarar. A decisão. Porque Ciro, concedendo liberdade para os judeus voltarem, se quisessem, de repente, se depararam com uma grande decisão. Na verdade, dá para dizer que talvez fosse uma das maiores decisões na sua vida. Ou ficar na Babilônia, ou voltar para Jerusalém. E com a concessão de liberdade para voltar a Jerusalém, de repente, os judeus encararam essa decisão. Não era nada fácil.
porque isso seria uma grande mudança para muitos judeus. E lá em Jerusalém, não havia ninguém de braços abertos, aguardando o retorno dos judeus, pronto para dar um grande abraço para os judeus, voltando para Jerusalém. Havia apenas escombros, ruínas, poeira, destruição em Jerusalém. Aqueles que voltaram da Babilônia para Jerusalém sabiam que não seria nada fácil para reestabelecer naquela cidade. Mas alguém está me perguntando, por que era importante para o judeu voltar? Por que era considerado importante para eles voltar para sua pátria? Devemos nos lembrar da aliança que Deus fez com Abraão em Gênesis capítulo 15. Porque ali Deus prometeu dar para Abraão aquela terra de Canaã. Está escrito ali, como nós lemos, disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para a herdares. Uma promessa feita a Abraão. Deus se dispõe a dar aquela terra para Abraão e a sua posteridade. E por isso, judeus na Babilônia consideravam esse privilégio muito importante para eles, porque tiveram oportunidade para voltar para a sua pátria, a terra dada para eles por Deus. Que privilégio! Mas além disso, a cidade de Jerusalém era de grande importância para os judeus. Eu não quero entrar em todos os detalhes a respeito disso, mas mesmo na lei de Moisés, Deus prometeu escolher um lugar das tribos de Israel, a fim de colocar seu santo nome. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 5, por exemplo, está ali na lei de Moisés. E quando nós lemos daquela grande oração de Salomão, no dia da dedicação do templo em Jerusalém, Salomão orou, dizendo, como nós lemos ali em 1 Reis, capítulo 8, Salomão fez Deus lembrar: o meu nome estará ali, como Deus tinha prometido. O meu nome estará ali. E Salomão estava dizendo a Deus, ali na sua oração, que Deus prometeu colocar o seu nome naquela casa que tinha construída. E assim, Deus se identificou com a cidade de Jerusalém, habitando no santuário do templo de Salomão. Jerusalém era uma cidade sagrada. Deus habitava ali. E sem entrar em mais detalhes, basta dizer que Deus ordenou os judeus para subir a Jerusalém 3 vezes por ano, para celebrar 3 festas, Pensasmos, Semanas, ou seja, Pentecostes e Tabernáculos. Os judeus tinham a obrigação de comparecer na cidade de Jerusalém 3 vezes por ano. Assim, Jerusalém era de grande importância. Era
o lugar do nome, digamos, o lugar do nome de Deus. Deus pôs o seu santo nome na cidade de Jerusalém. Por isso, quando Ciro abriu as portas, concedendo aos judeus o privilégio para retornar a Jerusalém, muitos se alegraram. E aqueles judeus saudáveis, versados nas Escrituras, na lei de Moisés, piedosos e fiéis, não vacilaram, mas se prepararam para fazer a viagem. Ah, que bom, que bom. Amados irmãos, hoje em dia, não existe uma cidade sagrada no mundo. Não existe uma cidade sagrada assim, como era Jerusalém. Hoje, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, como Paulo pregou em Atenas, em Atos capítulo 17. Deus não habita hoje, nem em Jerusalém, nem no Vaticano, nem em Meca, nem em outra cidade considerada sagrada por certas pessoas no mundo de hoje. Deus está no céu. Mas deixe-me dizer o seguinte. Entretanto, no mundo de hoje, congregações de pessoas de caráter de casa de Deus. E você está dizendo, mas será que existe casa de Deus no mundo de hoje? Sim, existe. Existe. Eu posso afirmar. Existe casas de Deus, templos de Deus. Mas você acabou de dizer que não existe templo onde Deus habita. Não existe templo de alvenaria hoje em dia no mundo. Mas eu vou citar um versículo para os irmãos. 1 Timóteo capítulo 13, 15. Mas, se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus. Como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Eu conheço casas de Deus, mesmo aqui no sul do Brasil. Eu conheço igrejas de Deus, onde Deus se agrada ao se identificar com tais congregações. Isso é muito importante, amados irmãos. É um prazer para eu dizer esta noite para todos aqui nessa sala virtual que ainda existe casas de Deus, igrejas de Deus no mundo. E como eu disse a respeito de Jerusalém, aquela cidade favorecida pelo fato que Deus colocou o seu santo nome ali, era considerado a cidade do nome de Deus. Deus se identificou com a cidade de Jerusalém. Essas congregações de pessoas que existem hoje em dia, de caráter de casa de Deus, são associadas com o precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Porque nós lemos ali em Mateus capítulo 18, versículo 20, um versículo que nós conhecemos muito bem, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí
estou eu no meio deles. E assim, existem casas de Deus, templos de Deus, no mundo de hoje. E essas congregações de pessoas reúnem-se ao nome do Senhor Jesus Cristo. Será que eu posso ouvir alguém dizer na sala virtual hoje, eu gostaria de conhecer essas congregações de pessoas? Eu gostaria de andar numa casa de Deus aqui neste mundo? Eu gostaria de fazer parte de uma casa de Deus? Que você seja exercitado e orientado. Mas como? Pela palavra de Deus. E Deus certamente há de guiar você para essas congregações de pessoas. E como eu disse, aqueles judeus lá na Babilônia, ouvindo da concessão desse privilégio de retornar para Jerusalém, não perderam tempo. Pelo menos aqueles que tinham saúde. Versados, vamos dizer, na lei de Moisés. Os piedosos, os fiéis, queriam voltar a todo custo para identificar-se com esse lugar tão especial para eles, a cidade de Jerusalém. Será que você está preparado para identificar-se com uma casa de Deus? Onde Deus habita? Onde se sente a presença de Deus? Estou me referindo a uma igreja de Deus. Ou seja, uma igreja local. Com o passar do tempo, eu tenho aprendido a valorizar o meu privilégio de fazer parte de uma casa de Deus. E pode ser custoso. Imagine por um momento um judeu ali na Babilônia que tinha se acomodado e estava prosperando. Você observou o que nós lemos ali no versículo 4 de Esdras capítulo 1, andar peregrinando. A estadia dos judeus lá na Babilônia era como passeio. E como eu disse na semana passada, não era como a escravidão lá no Egito. Não era bem diferente. Era um tipo de passeio, porque muitos judeus prosperaram na Babilônia. Prosperaram. Se enraizaram lá na Babilônia. E podemos imaginar que certos judeus acharam muito difícil para ir para Jerusalém. Porque eram tão envolvidos no materialismo da Babilônia. Mas os fiéis, aqueles que valorizavam o lugar do nome de Deus, Jerusalém, não perderam tempo, mas se prepararam para viajar. Eu disse que pode ser custoso identificar-se com uma casa de Deus, mesmo hoje. Você está pronto para pagar o preço? Mas diz alguém, eu não estou entendendo o que você está dizendo. Eu conheci uma senhora, não neste país, em outro país. Ela foi salva na sua adolescência. Ela fazia parte da Babilônia religiosa. Em Apocalipse, capítulos 17 e 18, nós temos 2 capítulos acerca da Babilônia. Capítulo 17, a Babilônia religiosa.
capítulo 18, a Babilônia comercial. Neste momento, estou me referindo às denominações, como Babilônia religiosa. Essa senhora fazia parte de uma denominação, mas ouvindo o Evangelho, foi salva e começou a ler as Escrituras. Aprendeu sobre o batismo. Aprendeu algo sobre a Igreja de Deus. Ela queria fazer parte de uma casa de Deus. E felizmente havia uma casa de Deus na cidade bem perto dela. Ela fez questão de buscar informações e, enfim, ela queria ser batizada e recebida na comunhão. Sendo adolescente, ela ainda estava em casa, na casa dos seus pais. Os pais estavam contra ela, a filha. Mas ela, sendo exercitada, levou tudo em conta e conscientemente tomou a decisão para ser batizada e recebida na comunhão da Igreja de Deus. Sem entrar em mais detalhes, basta dizer neste momento que ela ficou esquecida totalmente no testamento dos seus pais. Ou seja, ela perdeu muitos hectares de terra simplesmente porque os pais dela não gostaram do fato que ela queria fazer parte de uma casa de Deus. Ela nunca se arrependeu de ter feito o que fez. Eu posso testificar que ela era uma joia na Igreja de Deus. Pode ser custoso identificar-se com uma casa de Deus. Mas eu digo, as recompensas são muitas no dia do tribunal de Cristo. E assim, de repente, os judeus tiveram que tomar uma decisão. Ou ficar na Babilônia, ou voltar para Israel. Ou ficar lá na cidade da Babilônia, ou voltar para a cidade de Jerusalém. Ou ficar, vamos dizer, entre os jardins suspensos. Eu preciso explicar. Nabucodonosor, para agradar a sua esposa, ele criou alguma coisa lá na cidade da Babilônia. Ele fez os jardins suspensos, que realmente vieram a ser uma das maravilhas, uma das 7 maravilhas do mundo da antiguidade. Então, os judeus, podemos imaginar, quem sabe alguns gostaram dos jardins suspensos ali da Babilônia. Mas os judeus fiéis preferiram identificar-se não com os jardins suspensos, mas sim com a casa de Deus em Jerusalém. Amados irmãos, vale a pena identificar-se com uma casa de Deus no mundo de hoje. Mas vamos ter que deixar esse assunto. Não podemos censurar aqueles que ficaram na Babilônia. Não podemos dizer que aqueles que ficaram não eram espirituais, não tinham interesse em Deus, nem na casa de Deus. Porque
Pelo que saibamos, Daniel não voltou. E ainda ele continuou na administração do governo persa nesta época. Mas ele era homem de 85 anos de idade, mais ou menos. Como é que um homem assim teria como viajar uns 1.500 quilômetros? Não seria fácil. Seria impossível, quase. Então, provavelmente, Daniel ficou. Mas, nós lemos desse outro assunto que temos diante de nós, doação. Porque no decreto de Ciro, ele disse que os que ficaram teriam o privilégio de contribuir, de dar, de ofertar para os viajantes. Vamos dizer, tiveram o privilégio de dar para Deus. E essas doações iam facilitar o retorno dos viajantes, dos repatriados, aqueles que tinham vontade para voltar para Jerusalém. Então, muitas pessoas, enfim, ficaram envolvidas com esse grande projeto de voltar para Jerusalém. Quase 50.000 judeus voltaram, e muitos outros que ficaram lá, na Babilônia, contribuíram voluntariamente para Deus, a fim de facilitar a vida dos viajantes. Isso é muito precioso. Vamos ter que abordar esse grande assunto de doações. Por quê? É um dos nossos privilégios. Um dos nossos grandes privilégios como povo de Deus. De contribuir à obra de Deus. De ofertar a Deus. Mas também reconhece-se que esse assunto, digamos, no mundo evangélico, é muito abusado. Vamos ter que abordar esse assunto hoje de noite. Maravilha de dar, porque é uma maravilha de poder dar a Deus. Diz alguém, em qual sentido é uma maravilha? Nós somos criaturas de Deus. Nós somos povo de Deus, filhos de Deus. E Deus é dono de tudo. Pois é. Criador de tudo. Vemos em Salmo 50. Deus diz, meu é o mundo e a sua plenitude. Deus não é carente. Deus não passa por necessidades. E ainda, Ele quer que ofertemos a Ele. Diz alguém, eu não entendo esse assunto. Eu sei que Deus é rico, dono de tudo. Possui o mundo inteiro e a sua plenitude. Ele não passa por necessidades e ainda quer que demos, que ofertemos, que contribuamos. Deus concede esse privilégio para nós, como seus filhos, elevando-nos para sermos participantes na sua obra. Ou seja, Ele está nos elevando para sermos como sócios de Deus no seu trabalho. Oh, que privilégio!
Ele nos concede a maravilha de dar. Mas tem mais um aspecto para essa maravilha. Porque tudo quanto temos vem de Deus. Devemos reconhecer isso. Deus é o grande doador. Tudo quanto temos vem de Deus. Pois é, diz alguém, eu tenho de reconhecer isso. Isso quer dizer que nós somos administradores dos bens de Deus. Nós somos como mordomo, dispenseiros, administradores dos bens de Deus. Quando ofertamos a Deus, estamos meramente devolvendo a Deus o que lhe pertence. A maravilha de dar. O motivo de dar. Deixe-me mencionar para os ouvintes aqui hoje aquilo que nós temos ali a respeito do juiz infiel, em Lucas capítulo 16. Nós lemos uma pergunta que ele fez. Quanto deves ao meu Senhor? Quanto deves ao meu Senhor? Vamos ponderar a pergunta. Quanto devemos ao Senhor? Quanto devemos? Diz alguém, olha, eu reconheço que tudo quanto temos, tudo quanto tenho, devo ao Senhor. As bênçãos que eu tenho vêm do Senhor. Eu sou grande devedor diante de Deus. Eu devo a Deus tudo quanto tenho. Ele tem me abençoado tanto que eu não tenho como contar as bênçãos que possuo. Porque eu sou rico. Deus tem me dado tudo. Ele me salvou do inferno. Exatamente. O mínimo que possamos fazer agora, sendo filhos de Deus, e tendo sido tão abençoados, é ofertar para Deus uma porção dos nossos bens. O motivo. Amor ao Senhor deve ser o motivo de ofertar a Deus. Motivo. Modelo. O modelo de dar. Quem é o modelo de dar? O próprio Deus. Porque nós lemos, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 6. Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que abundantemente nos dá todas as... Ele sempre está dando. E certamente lembramos-nos de João capítulo 3 e 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus é o grande doador. E derramando-nos neste molde, nesse modelo, vamos sair com as características de Deus. E uma dessas características é generosidade. Ele é o grande modelo de dar. Mas passemos para o próximo ponto.
Método de dar. Método de dar. Podemos dizer que há dois métodos, coletivamente, particularmente. Isto é, no sentido coletivo, estou me referindo ao privilégio de colocar alguma importância no saquinho ou no caixinha, na caixinha, no primeiro dia da semana, na hora da ceia do Senhor. Os que fazem parte de uma igreja de Deus sabem que têm o privilégio de contribuir, de ofertar a Deus. É um dos métodos de contribuir, isto é, coletivamente, dando para Deus no primeiro dia da semana, na hora da ceia. E a igreja será responsável para distribuir aquilo que está ofertado. Particularmente, nós lemos, por exemplo, de certas mulheres que acompanharam o Senhor Jesus Cristo durante o seu ministério público aqui neste mundo. E o que nós lemos a respeito delas? Lemos que com boa vontade serviram, dando das suas fazendas. Eu vou ler o que está ali na minha mente. E também algumas mulheres que haviam curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e muitas outras, que o serviram com suas fazendas. Isto é, essas mulheres davam particularmente para o próprio Senhor Jesus. Que privilégio! E lemos de Dorcas no livro dos Atos, fazendo túnicas. Por que ela fez túnicas? Para dar essas vestes para os carentes, os necessitados. E assim temos como dar coletivamente, temos como dar particularmente. Mas vamos pensar também na medida de dar, a quantia, a medida de dar. É por isso a gente diz que tem tanta confusão no mundo de hoje, porque muitas pessoas falam no dízimo, mas sabemos que não se lê nada sobre o dízimo nas epístolas do Novo Testamento. E temos as epístolas dos Coríntios, por exemplo, na primeira epístola, capítulo 16, e temos 2 Coríntios, capítulos 8 e 9. E nesses capítulos temos tantas informações preciosas a respeito da medida de dar. E o que é que o apóstolo Paulo diz? No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Conforme a sua prosperidade. Ninguém está sendo forçado, ninguém está sendo obrigado, mas voluntariamente o crente tem como contribuir. Conforme a sua prosperidade. Mas nós lemos também da maneira de dar. E temos vários advérbios que vêm para a nossa mente. Por exemplo, voluntariamente devemos dar. Devemos dar também regularmente. Cada primeiro dia da semana temos como contribuir. Temos como ofertar a Deus. O que nós colocamos no saquinho
indica alguma coisa, pelo menos, da nossa apreciação a do Senhor Jesus Cristo. Também devemos dar alegremente. Está escrito ali, cada um contribua, segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E assim temos esse privilégio de doar, de dar, de ofertar, de contribuir, de dar a Deus. Vamos considerar isso um privilégio, amados irmãos. E vamos dar para Deus alegremente. É muito precioso. Nós temos ali, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É um dos nossos grandes privilégios. Mas terminando esse assunto, vamos ter que passar para devolução. Porque o próprio Ciro, sendo benévolo e bom, humano, ele queria cooperar com esse grande projeto, os judeus retornando para sua pátria e para a cidade de Jerusalém. E assim ele queria devolver os vasos preciosos que Nabucodonosor tinha tirado da casa de Deus no ano 6006, 70 anos antes. E nós temos um número deles ali no final do capítulo 1. E você pode reler o que nós temos ali no final do capítulo 1. Mas diz alguém, isso foi muito bom. Imagine um rei pagão devolver vasos de alto valor. Exatamente. Quem diria? Quem teria dito que o rei pagão como Ciro devolvesse esses vasos sagrados que pertenciam a Deus mesmo? Mas ele, de boa vontade, devolveu. Será que ele devolveu todos os vasos que estavam ali na casa de Deus em Jerusalém? Não. Deixe-me ler o que nós temos no último capítulo de 2 Crônicas. O segundo livro de Crônicas, capítulo 36, lemos o seguinte: E queimaram a casa de Deus, e derribaram os muros de Jerusalém. Isto é, quando Nabucodonosor destruiu a cidade de Jerusalém em 606. Lemos: E queimaram a casa de Deus, e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Destruindo também todos os seus preciosos objetos. Isso quer dizer que muitos vasos foram destruídos naquela ocasião por Nabucodonosor. Então Ciro não tinha como devolver todos os vasos, porque muitos foram destruídos. Então, amados irmãos, nem todos os vasos foram recuperados. Nem todos os vasos foram devolvidos. Para mim, é muito solene. Deixe-me fazer uma pergunta. 2 perguntas para os meus ouvintes nestes momentos. Eu quero que você reflita um pouquinho. Vamos dizer, os últimos 10 anos na sua igreja. Os últimos 10 anos. Quantos irmãos afastaram-se da igreja nesses últimos 10 anos? Por um motivo ou outro. Quantos irmãos afastaram-se?
Quantos desses irmãos voltaram? Nem todos os vasos foram recuperados nos dias dos judeus lá no cativeiro babilônico. Nem todos foram recuperados. Mas diz alguém, olha, que eu saiba, parece que esses que afastaram-se da nossa igreja, nem salvos eram. Mas a pergunta permanece. Quantos dessas pessoas voltaram, mesmo para pregações do Evangelho, para buscar a salvação? Quantas dessas pessoas foram salvas? E batizadas? E recebidas na comunhão? Eu não preciso responder a pergunta, você sabe a resposta. Nem todos que afastam-se de Deus se recuperam. Nem todos. Isso é muito solene. E deixa-me fazer mais uma pergunta. No caso de um ancião na igreja, respeitado, vamos supor que tropeça moralmente, é que a igreja tem que discipliná-lo. Então, não está mais na comunhão da igreja por causa do tropeço. Vamos supor, ele arrepende-se. Ele busca ser restaurado na comunhão da igreja. E, enfim, está restaurado. Está recebido de novo na comunhão da igreja. Que bom. Mas será que este irmão que era ancião pode assumir o trabalho de ancião novamente? Sendo recebido de volta na comunhão da igreja depois de um tropeço moral? Os irmãos sabem a resposta. Vai levar anos para esse irmão reconquistar a confiança de todos os irmãos da igreja, para ele poder assumir o trabalho de ancião novamente. Eu sei que cada caso é um caso, mas vai levar muito tempo para recuperar a confiança de todos os irmãos. Assim, um ancião arrependido pode ser recebido de volta na comunhão depois de um tropeço. Mas isso não quer dizer que será recebido para assumir o trabalho de ancião. Então, irmãos, vamos tomar muito cuidado. Nem todos que se afastam, nem todos que caem, nem todos que caem, se recuperam plenamente. Como aconteceu nesses dias, porque nem todos os vasos voltaram para Jerusalém. Mas, pelo menos, os judeus tiveram o privilégio de levar uma boa quantia desses vasos para Jerusalém. Temos lido de Sesbazar. Sesbazar é Zorobabel. Esse homem tinha 2 nomes. Zorobabel, o nome dado para ele pelos seus pais. Sesbazar, o nome dado para ele pelos babilônicos. E uma maneira bem simples para entender esse assunto. Mas, felizmente, os judeus
voltaram. Muitos judeus, quase 50 mil judeus, voltaram para Jerusalém, sob a liderança desse homem, Zorobabel, ou Sesbazar, levando também uma boa quantia de vasos. Mas a gente pode continuar falando sobre esses vasos, porque temos tantas referências para os vasos no Novo Testamento. Mas deixe-me citar um versículo. Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Vamos dominar o nosso corpo. Vamos possuir o nosso vaso com a ajuda de Deus para evitar uma queda moral. Oremos.